boa noite. E desculpa realmente o atraso, boicotados pela tecnologia aí mais uma vez. A gente trabalha na tecnologia constantemente boicotado por ela. É, eu sou o engenheiro Márcio Sartorelli Venez de Souza. Atualmente, eu sou desenvolvedor de software na área estrutural no Branch 3D, que é o software interno da StructureCraft, que é uma empresa de engenharia em madeira engenheirada no Canadá. E também eu estou aí terminando meu doutorado em engenharia de estruturas na USP, né? Onde eu me formei, fiz o Polifal. E, enfim, eu vou compartilhar com vocês aí minha experiência num tópico similar ao design computacional, mas que foca um pouco mais na engenharia, né? Como a gente, que é o tópico da engenharia computacional e como ela atua para viabilizar aí uma integração, né, de arquitetura e estrutura em projetos paramétricos, computacionais e no geral. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então, vamos começar rapidinho, lembrando um pouco do design, do processo do design estrutural, né, que vai ser meu foco aqui. Não vou falar muito sobre outros elementos da arquitetura, né, que, enfim, essa é a minha especialidade. Normalmente, o projeto tradicional de estruturas vem com uma concepção arquitetônica em que a gente formaliza aí uma concepção estrutural que vai para uma análise preliminar, né, que é o que a gente conhece como projeto básico, e depois, finalmente, vai para um projeto executivo. E, posteriormente, a gente executa, né, essa estrutura em obra. Tradicionalmente, esse processo é bem engessado, né? O arquiteto vem aí com um modelo 3D ou umas pranchas, e o engenheiro tem que manualmente modelar aí, né, todo o modelo mais orientado para o mundo dele, né, que é o mundo de análise e cálculo. A gente já vai entrar aí em como isso acontece. E é um processo meio engessado, e historicamente ele sempre foi um pouco complicado e sempre gerou frustração dos dois lados, né? Quem não sabe as histórias famosas, né, do arquiteto que fica bravo com o engenheiro porque ele quer botar o pilar e o engenheiro bravo com o arquiteto porque não veio certo. E isso muitas vezes, né, gente, é problema de comunicação, porque é difícil a gente conseguir ter essa comunicação entre o arquiteto e o engenheiro de antemão, que é muito valioso, né? E basicamente tem esse slide, né, que o pessoal usa lá na minha empresa, que com os computadores, né, tem essa frase de Hanover que é eu prestava atenção nos meus engenheiros, mas agora eles viraram mágicos, eu ignoro eles. E a verdade é que a gente tem que estar cada vez mais integrados, né, para que nossos projetos se viabilizem. E eu começo com essa imagem muito interessante. Esse é um artigo do pessoal lá do NIPERS, que é o pessoal lá do Institute for Computation Design, grande referência em design paramétrico. Recomendo demais todo mundo correr atrás desse artigo, ele é muito interessante, que mostra um pouco como que essa questão do design estrutural evoluiu, né? Antigamente, né, no século XIX até o XX, muito da obra era uma coisa muito experimental, onde era muita experimentação, só que você não conseguia ter, né, garantir a segurança do edifício. Era muito, a gente faz e vê se dá certo, e vai repetindo a partir da experiência. Com a evolução das teorias de engenharia, os engenheiros começaram a conseguir garantir muito mais a segurança, né, a partir de métodos de análise estrutural, métodos de verificação, as normas técnicas começaram a evoluir, né? Mas isso acabou gerando um problema que acabou ficando muito. O processo de design estrutural acabou ficando muito engessado em regrinhas, o que é o que a gente vê hoje, né? O engenheiro ama muito o edifício retangular. E por quê? Justamente porque é o que a norma cobre, né? E sempre que você sai disso, você traz uma certa insegurança, porque hoje em dia essa questão de respeitar as normas é muito forte. Então, toda vez que o projeto fica um pouco mais complexo,
Isso gera um medo no engenheiro, que faz com que ele sempre queira puxar o projeto para um lado mais conservador. E hoje, né, com essas tecnologias de design paramétrico e tecnologias de teste também, né, de novas tecnologias, é, e também vem essa ideia de ter um design integrativo, né, onde a gente consiga aliar de antemão a arquitetura e engenharia, e aí sim conseguir quebrar essa barreira que foi estabelecida para a gente há tantos anos, né? E boa parte desse problema, quando a gente fala computacionalmente, né, que hoje em dia a gente faz tudo no computador, se dá na integração do Computer Aided Design e o Computer Aided Engineering, que é o design assistido por engenharia, que é o CAD, vocês provavelmente já tiveram experiência ao longo da vida, e o CAI seria qualquer programa de simulação, na verdade, né? Desde você usar um programa de simulação de luz, de ventilação, de radiação e de estruturas, né? E a gente sempre tem esse problema de conversão de modelos, né? Porque a gente tem um modelo que representa o CAD, que é como eu quero que meu projeto seja, e converter ele no algoritmo de engenharia, que eu preciso ter uma outra representação desse modelo, de forma que eu consiga, por fim, fazer os cálculos que eu necessito. E esse foi sempre o grande empecilho também, né? Porque é aquele que eu falei, o arquiteto manda o modelo e o engenheiro basicamente tem que reconstruir esse modelo para o universo CAI, né? Então, isso sempre foi um problema que existiu. E hoje em dia, né? E tradicionalmente a gente tem isso, né? Os softwares de engenharia, eles normalmente têm é, componentes CAD dentro deles, que geralmente são limitados, né? Não é nada comparado com o Rhino, o Grasshopper consegue fazer. E aí eu preciso criar uma malha de elementos finitos, adicionar propriedades mecânicas, fazer um pré-processamento, chamar minha análise, e aí, por fim, fazer um pós-processamento para verificar se a minha estrutura atende os requisitos de segurança. Só que hoje, principalmente com o advento do Grasshopper e o pioneiro que foi o Caramba, né? Que acho que todo mundo aqui, eu não sei se já tiveram aula, mas vão ter no curso, surgiu essa ideia de você embutir o CAI dentro do CAD, que é uma ideia muito interessante, porque você tem os recursos avançados de um programa dedicado do CAD, como o Rhino, e ele consegue naturalmente, né, converter essa geometria numa malha, e aí você consegue, dentro de um plugin dentro desse CAD, dentro da mesma interface, conseguir trabalhar tanto a geometria quanto o modelo analítico de engenharia. E isso vai, né, além, principalmente quando agora a gente trabalha com design paramétrico, né, porque eu consigo definir minha geometria por parâmetros e eu consigo, dentro do fluxo paramétrico, automatizar todas essas etapas, né, de gerar minha malha, gerar minhas propriedades e enviar não só para análise estrutural, mas qualquer outro tipo de análise, né, acústica, termal, de iluminação e ter os resultados integrados. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vê cada vez mais que a gente consegue trazer aí durante o processo, né, de concepção arquitetônico, você já tem todo o feedback da estrutura e de como ele vai se comportar. E isso, com certeza, traz um design melhor, né? É que eu trago esse. Tá bem mal feito, gente. Eu fiz isso essa manhã. Mas um pouco onde que. Além do CAD, a gente tem também o CAM, né? Que é o Computer Aided Manufacturing. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é basicamente, né? Você é o modelo que vai para a máquina CNC, né? Que vai para uma impressora 3D. É mais esse universo que é reservado até para um outro tipo de profissional, mas onde o design computacional e o engenheiro computacional, ambos estão meio ali. Eles têm que comunicar, porque você tem que saber como você vai construir o que você quer, né? Mas focando um pouco aqui, né, no CAI e CAD, que é o nosso foco aqui da palestra, a gente tem, então, essa oportunidade entre os designers computacionais e os engenheiros computacionais
que são poucos os engenheiros computacionais, é uma área ainda muito é, que está muito emergindo. O design computacional já é bem mais abrangente, né? Mas esse termo de engenharia computacional está crescendo e vem surgindo cada vez mais e mais profissionais dessa área que usam design paramétrico, usam de programação, usam de recursos computacionais para viabilizar melhores projetos de engenharia. E aqui a gente tem então essa oportunidade de existir uma integração nessas áreas, onde a gente só tem onde ganhar, né? Tem um autor que eu adoro, que é o Papanek, que ele tem um livro que é o Design para o Mundo Real, que ele fala, ele separa o que é um projeto interdisciplinar e intraindisciplinar. E onde o interdisciplinar é cada um vem com seu know-how e dentro da sua caixinha atua em uma parte específica do projeto, em conjunto, onde você vai ter um resultado final. Mas ele traz esse conceito muito interessante do intradisciplinar, que é pessoas com conhecimentos diferentes, trabalhando juntas, compartilhando informações ao mesmo tempo, então onde não está cada um no seu quadradinho dentro desse processo de colaboração, mas sim constantemente em atualização para buscar um design melhor, né? E, bem, agora falando um pouco de tecnologia, a gente tem duas maneiras de trabalhar isso, né? Uma é que provavelmente vocês estão vendo aqui no curso, né? Que é as linguagens de programação visual. Isso é uma coisa que eu bato o pé, que eu brinco que o Grasshopper não é um plugin. O Grasshopper é uma linguagem de programação. E eu acho que ele deveria ser tratado na academia como tal. Porque a partir do momento que a gente começa a entender o Grasshopper como uma linguagem de programação, duas coisas. Primeiro, a gente quebra a barreira que programação é uma coisa muito difícil. Programação pode ser mais simples. Não precisa ser esses textos e números doidos que vocês estão vendo. A gente consegue trazer maneiras mais amigáveis de trabalhar programação, de forma que um script de Grasshopper nada mais é do que um programa de computador. Você está trazendo execuções, né? Cada componente executa uma função, onde elas, trabalhando em conjunto, chegam num programa que vai atingir os determinados objetivos que a gente quer. E trabalhando dentro desse conceito, né, a gente pode ter componentes que, óbvio, eles são escritos em linguagem textual, que a gente tem os programadores, que são as pessoas que fazem isso, mas a gente consegue abranger todo esse mundo de forma que, com programação visual, você consiga criar fluxos, né, paramétricos, onde você consegue traduzir um design e ter feedback estrutural, né, em tempo real ou instantâneo, né? Porque às vezes o custo computacional é muito grande e essa coisa do tempo real nunca se traduz em verdade, né? E trazendo isso mais avançado, né, voltando um pouco para esse artigo do Nippers, ele traz esse diagrama que eu acho muito legal, que mostra como esse processo, né, consegue trazer toda essa interação e esse processo integrativo, né, onde a gente tem o design dos componentes que vão se traduzir no modelo estrutural e a gente consegue trazer um loop graças a esses fluxos paramétricos e a gente consegue aumentar a escala para a parte global. Então, se a gente pensar no edifício, os componentes seriam as lajes, as colunas, as vigas e o global seria como todos esses elementos atuam, né? E modelos mais avançados, que é o que o pessoal lá do ICD faz, você consegue ainda trabalhar em integrar o teste do material, o teste dos componentes e iterativamente, né, a partir desses fluxos paramétricos que a gente cria, chegar aí num produto final, né? E mais uma vez eu recomendo demais esse artigo. Só que aí essa coisa do tempo real, né? Por mais que é muito difícil conseguir, o que na nossa área a gente está sempre procurando é desenvolver algoritmos o mais rápido possível. Porque se a ideia é ter essa ideia de colaboração intradisciplinar, a resposta precisa ser rápida, né? Eu não posso ter que esperar 2 horas para gerar meu cálculo, porque senão eu perco esse apelo, né? Que é conforme eu modelo, eu tenho a resposta, né?
Então, cada vez mais e mais, né, os softwares vêm procurando otimizar cada vez mais os algoritmos para que isso se viabilize e a gente consiga ter esse feedback o mais rápido possível. Essa foi minha introdução e eu vou agora falar um pouco dos projetos que eu estive envolvido em torno desse tema, tá? O primeiro deles é o Beaver. Não sei se vocês já chegaram a ouvir falar sobre ele. O Beaver é um plugin para Grasshopper que começou como minha tese de TCC, junto com outros dois colegas, o Pini e o Renan. O João Pini, que trabalha na ITA Construtora, e o Renan, que está inclusive lá em Stuttgart fazendo doutorado com o pessoal do ICD agora. E o Beaver veio com uma ideia que a gente percebeu que, por mais que o Caramba fosse um programa muito bom, ele tinha um problema que, quando a gente faz o cálculo de uma estrutura, como engenheiros, a gente precisa também avaliar se essa estrutura é segura. E para isso a gente tem normas técnicas que trazem certas regras, nas quais você pega o resultado da análise estrutural e faz uma série de avaliações para verificar se ela está segura ou não. E a gente teve essa sacada de, pô, cara, se a gente conseguisse adicionar essa etapa dentro do fluxo paramétrico, eu, como engenheiro, consigo fazer um projeto inteiro no Grasshopper. Eu não preciso mandar para programas especializados, porque vai estar tudo ali. E melhor ainda, eu vou conseguir, nessa história de feedback estrutural, eu não vou só saber o quanto minha estrutura vai deslocar, eu não vou só saber quanto vai ser os esforços da minha estrutura. Eu também vou saber se a minha estrutura está segura. E, cara, isso vai fazer muita diferença, como vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar mais para frente. Então, o Beaver começou com um programinha bem simples, ele era bem feinho, na verdade, porque os resultados eram todos numéricos, tinha que colocar as informações, e ele funcionava, mas assim, você tinha que ser um craque em Grasshopper para ele funcionar, né? E mais recentemente a gente apresentou num congresso em Oslo a nova versão, a qual a gente fez uma integração 100% com Caramba. Então, basta você adicionar alguns parâmetros extra do Caramba e jogar o modelo para o Beaver, e automaticamente você já vai conseguir visualizar os resultados da sua estrutura de madeira em termos de segurança em tempo real, né? E também a gente decidiu separar o Beaver do que é o Beaver plugin e o que é o Beaver software, né? A gente deixou o código do Beaver, né? A forma como ele calcula esses procedimentos da norma em código aberto, onde qualquer pessoa pode acessar o código, inclusive colaborar e adicionar. Eu até tenho esse desejo, quando acabar o doutorado, de abrir um projeto open source onde a gente consiga não só adicionar norma de madeira, mas sim todas as normas de aço, de concreto. E isso seria uma coisa muito legal, porque isso traria, primeiro, que as pessoas poderiam colaborar nesse projeto e trazer normas de diferentes países, e isso permitiria que pessoas que não têm tanto conhecimento assim em cálculo estrutural pudessem, como que eu posso dizer, pudessem ter um entendimento de como cada material se comportaria. Alguém levantou a mão? Tem uma pergunta? É, oi, Márcio. Boa noite. Eu queria, por gentileza, se você pudesse repetir qual é a ideia central do Beaver, assim, em relação, ao caramba, a diferenciação Tá. que eu não Sim. entendi. Então, o caramba, o que que ele te dá? Né? O caramba você dá as propriedades do material, as cargas, a estrutura em si, né? E ele vai te responder quais são os esforços que atuam nessa estrutura. Então, ele vai te responder quais vão ser os deslocamentos, quais vão ser o momento fletor, o esforço cortante, todos esses parâmetros, né, da engenharia estrutural. Só que, como engenheiro, isso não basta, porque para eu verificar que a minha estrutura é segura, eu preciso pegar essas informações e posso processar elas, que aí entra esse universo todo que são as normas técnicas de engenharia, para eu poder falar, pô, esse perfil de madeira de 10 centímetros por 30 passa nos padrões de segurança e eu posso considerar essa estrutura como segura.
E é isso que o Beaver faz, bem especificamente isso. Ele pega os resultados do Caramba e faz essa análise. Enquanto o Caramba é um programa que mais geral, mais abrangente, que ele vai te dar quais são esses valores que estão atuando nessa estrutura. Então, é um processo, são dois processos diferentes, né? Um é você calcular a estrutura, e o outro é, a partir do cálculo que você fez, você fazer essas verificações pelas normas, se a estrutura vai ser segura ou não. Ficou claro? Ficou sim. É só a dúvida seria assim: você usa também o caramba antes para depois usar o Beaver Sim, ou já o sim. Beaver Ah, sim, entendi. Você tem que. Você consegue até usar o Beaver direto. Se você já tem esses valores que o caramba te dá, você conseguiria jogar eles no Beaver e o Beaver te daria as respostas. Só que aí foi o que a gente teve nessa nova versão, que a gente fez essa integração com o caramba. Então, para ficar tudo mais fácil, né? Então você só joga, você calcula o seu modelo no caramba, você só joga o modelo do caramba e aí tem algumas informações extras que tem que adicionar, e aí eu recomendo vocês olharem, se vocês baixaram o Beaver, vai ter ali os exemplos, e lá está explicando em mais detalhes como isso funciona. Mais alguma dúvida? Ok, entendi. Obrigado. Então, é basicamente isso, né? A gente gera a geometria, cria o caramba, a gente até tem os componentes do Beaver que adicionam alguns parâmetros a mais que tem que ser inseridos no caramba, né? Porque depois é uma informação que a gente tem que buscar depois. E aí, com esse modelo do caramba calculado, né? A gente só joga para o Beaver, adiciona algumas informações extras, e a gente consegue, em vez de ter os esforços, a gente tem a utilização. O que é a utilização? Quando a gente vai fazer essa análise de segurança, a gente tem o que o material resiste e qual é o esforço que o material resiste e qual é o esforço que está sendo aplicado. A gente divide, né? Divide o esforço aplicado pelo esforço que resiste e a gente tem o seu valor de 0 a 1, né? De 0 a 100%. E a gente sempre quer que esse valor seja abaixo de 100% para garantir para garantir a segurança estrutural. E aí que é o legal, porque você consegue, durante o seu design, saber, conforme você mexe nos parâmetros, já saber se a sua estrutura vai ser segura ou não, em termos de engenharia, né? Óbvio, né? Isso sempre tem que ser revalidado por um engenheiro depois, mas já é uma ferramenta de concepção muito interessante, né? Então, aqui a gente tem um videozinho que mostra, né? Eu mexo aqui no comprimento da minha viga e você pode ver a utilização, né? Conforme a viga fica mais alta, né, a utilização muda. E a gente consegue, inclusive, a norma tem vários parâmetros. Isso aqui é mais uma análise de engenharia que a gente consegue ver as várias situações que a gente tem que considerar todo esse processo, né? Que a norma, como eu falei, ela são vários processos. E a gente consegue, então, avaliar qual é a utilização para momento fletor, qual é a utilização para compressão, qual é a utilização para deslocamento, porque tem um deslocamento máximo que também tem que ser respeitado, para diferentes combinações de carga que a gente tem que considerar como engenheiros, né? E o Beaver traz tudo isso de uma forma bem completa. O primeiro projeto que o Beaver foi aplicado foi bem nos primórdios. Foi um projeto que eu atuei quando eu trabalhei na carpinteria, que é o Sesc Paraty, que é essa marquise que é bem inspirada aí na marquise Sesc Ibirapuera, mas é uma releitura dela em madeira. E o Beaver foi a primeira vez que o Beaver foi usado foi nesse projeto. E eu, inclusive, ele ficou parado por muito tempo, porque o Sesc teve restrições orçamentárias aí recentemente, mas eu, inclusive, recebi uma notícia que parece que esse projeto vai sair do papel, e a gente está vendo aí como que a gente vai viabilizar isso, mas aí vai ter um chão ainda para ser percorrido até lá. Mas o que foi legal desse projeto é que todas essas colunas dispostas,
O processo de design foi muito legal, porque a gente sentou com os arquitetos, eu montei o modelo paramétrico para eles, e eles estavam querendo reduzir o máximo possível de colunas. Eles tinham 80 colunas e eles estavam querendo reduzir elas. Então, eu basicamente, junto com o Beaver, eu coloquei, olha, gente, a gente tem que chegar no acordo. A gente vai mexer, né, deletar colunas, adicionar, mover. Só que esse gráfico que eu estou te mostrando em cores, se ficar preto, é porque não está seguro. Então a gente vai ter que trabalhar isso de uma forma que vocês aprovem, mas isso tem que ficar, né, tudo nos conformes. E a gente foi trabalhando numa reunião mesmo online, a gente ficou ali uma hora brincando, e a gente de 80 pilares reduziu, acho que para 56. E os arquitetos ficaram muito felizes com isso e foi muito legal todo esse processo. Acho que foi um dos projetos que eu trabalhei onde essa integração mais deu certo. E foi justamente esse processo paramétrico que permitiu isso, né? Aqui a gente tem aqui uns detalhes, né, de como o detalhamento foi feito. E até aqui algumas... Depois, né, o projeto foi feito meio manualmente, mas depois a gente até brincou um pouco em como que a gente otimizaria, né, essa coisa. E com a gente brincando com Galápagos, a gente mostrou um problema de otimização, que, só para vocês saberem, o maior problema aí era a deformação. Então a gente focou em otimizar as deformações, né, em limitar as deformações máximas. E aí, brincando com o Grasshopper e usando aí um Galápagos, a gente conseguiu criar um probleminha de otimização, né, num estudo posterior. De novo, isso não foi usado no projeto real, mas isso foi mais um estudo que a gente fez depois, que achava aí a melhor distribuição das colunas para esse projeto, o que também é uma possibilidade, né? E você pode ver aqui a utilização máxima, né, fica sambando, e a gente chega aí numa otimização que ficou aí um volume econômico, mas que está dentro do respeitado, né? E o Beaver também, ele trabalha um pouco com design de conexões, né? A gente consegue aqui definir as conexões parametricamente e com o Beaver a gente consegue, pelos esforços, também calcular qual é o critério de segurança de cada pino na nossa conexão, né? Então, a gente conseguia ver aqui que, nesse caso, para esse tipo de conexão, esse pininho aqui, ele está fora da segurança, então a gente deveria modificar as conexões também para verificar que as conexões estão em conformes, né? E esse daqui é um projeto muito legal que foi do João Pini da ITA, tá? Todos os créditos aqui para ele, que foi um projeto de um galpão que os arquitetos estavam quase fazendo em aço, porque ia ser o mais barato e a madeira não estava conseguindo vencer. E o Pini foi bem corajoso em, não, vamos ver o que a gente consegue fazer para essa estrutura ser viável, né? Então ele começou aí um pouco com essa ideia de viga balconada em madeira, para ver ideias que poderiam ser feitas, né? E a partir, né, de design, usando parâmetros de design e o próprio Beaver, né, como vocês podem ver aqui, de novo, se fica preta porque está fora, né, da segurança estrutural, isso que é interessante, né, a gente consegue tentar achar uma otimização onde a norma de segurança seja respeitada e o volume minimizado, né, então a gente tem aqui o número de subdivisões, né, a altura aqui da nossa viga balconada, a espessura, né, das nossas seções transversais, todos eles foram parâmetros que foram jogados aí para o algoritmo evolutivo, né? E aí jogando um Galápagos da vida, ele foi fazendo as otimizações até chegar nessa solução ótima. O problema é que, cara, fazer essa viga curva é complicado, né? Fazer a viga já curva, assim, é caro e só essa viga já deixou a obra mais cara que aço e aí já inviabilizou o projeto. Então, a gente teve a ideia, né? Quer dizer, o Pini teve a ideia de a gente trabalhar uma estrutura bending active, ou seja, a gente entortar essas vigas durante o processo de fabricação e tentar trabalhar de uma forma que isso traga a rigidez que a gente queira, né? E aí a gente até brincou, porque trabalhando um pouco a rigidez do banzo superior e inferior, ele conseguia, inclusive, brincar um pouco, né, de como
essa geometria final ia se comportar, porque no projeto o banzo superior precisava, não podia ter uma curvatura muito grande devido a requisitos de queda d'água e de vento e também de gabarito, né? Então ele focou em deixar a parte de cima mais rígida, com um perfil mais alto, e a de baixo mais fina, com um perfil menor, através dos mesmos parâmetros, mas impondo uma curvatura inicial nessa viga, de forma, vocês vão até ver no vídeo depois como que isso foi feito, de forma que eu não preciso gerar essa viga já curva. Eu, a partir de duas vigas retas, eu atingo esse resultado. O problema é que para conseguir entortar isso daqui, essa viga tem que ser fininha, senão ela quebra. Esse que é o problema, né? Ela deforma bem se ela for fina, mas ao mesmo tempo, se ela for muito grossa, ela pode quebrar. Então é um jogo muito delicado, né, de trade-offs que foi feito aqui para que isso fosse permitido. Aqui, de novo, os parâmetros de sempre, altura, subdivisões e espessura, né, dos nossos elementos. Ele rodou aí no Galápagos, né? A diferença é que ele não está assumindo que essa curva foi curvada antes e relaxada. Aqui ele está assumindo, eu tive uma peça reta e encurvei. Isso vai gerar uma pré-tensão nessas vigas, né? Que vai conferir toda uma rigidez, mas isso vai complicar muito, né, as verificações estruturais. Então, foi sempre que, só para vocês saberem, o LS tem a ver com resistência dos esforços, SLS tem a ver com os critérios de deformação aceitáveis à estrutura. Então era doido, porque sempre que o SLS passava, o LS reprovava. Então estava muito difícil achar um equilíbrio entre esses aspectos, né? E aí, o Pini me disse que foi só usando algoritmos evolutivos que ele conseguiu achar uma solução que atendia a todos os critérios de segurança. Ele depois fez aí uma outra otimizaçãozinha só para deixar a curvatura da viga mais uniforme, né, que chegou aqui nesse resultado. E isso foi aí, então, para o modelo de fabricação. Vocês podem ver aqui a estrutura, né, antes de ser entortada e como que o modelo, né, que eles esperavam ia acontecer quando a estrutura fosse entortada direto nela. E aqui vocês podem ver, né, o processo que foi feito. Super legal, que eles foram, então, apertando essas vigas e ela realmente assumiu aqui a geometria. E aqui eles até fizeram um cálculo de quanto que essa geometria deformou. E acho que ela deformou, na vida real, ela deformou 7,5. E eu acho que o cálculo deu 7,3. Então foi muito próximo do real. E isso para mim é um grande exemplo de como, né, o design e análise podem ser integrados para atingir uma solução estrutural. E assim, esse projeto foi o menor volume de madeira por metro quadrado que a EITA conseguiu na história dela. E foi graças a essa parametrização, algoritmos evolutivos e um pouco de coragem, porque o menino foi bem corajoso em bancar um projeto desses. Mas isso, eu infelizmente não tenho as fotos. Se vocês forem no perfil do Instagram da ITA, vocês vão ver isso já em obra, sendo colocado na obra. E foi um projeto muito interessante de aplicação do Beaver, né, num projeto real, né? E aqui só rapidinho, né, algumas situações que a parte de conexões do Beaver foi usada, né, no outro projeto deles, que tinha essas conexões mega complexas, e o Pini também usou essas conexões para isso. E aqui um videozinho bem rápido mostrando como, né, no Beaver como que isso acontece, né? Hoje a gente tem uma nova versão que tem esse pós-processamento mais bonitinho, que mostra conforme você vai mexendo na disposição das conexões, né, você vai vendo como a utilização, né, vai se mexendo e você também consegue trabalhar, brincar com o design da conexão focado aí na segurança estrutural, né. Isso foi aí, então, esse nosso projeto TCC, e aí agora a gente vai ir para o meu doutorado. Meu doutorado é em tensoestruturas, que eu diria que de todas as tipologias estruturais, é a tipologia onde a arquitetura e a engenharia mais estão integradas, porque
esse é um tipo de estrutura que a geometria está totalmente atrelada ao desempenho estrutural. Então, basicamente, não tem como o engenheiro e o arquiteto trabalharem separados aqui. Eles têm que estar em conjuntos, porque as decisões de geometria do arquiteto vão impactar diretamente nas decisões do engenheiro em como que essa coisa vai trabalhar. É uma coisa que tem que ser integrada, e inclusive, né, o Frei Otto, que foi o grande pioneiro desse tipo de estrutura, ele tinha, lá na Universidade de Stuttgart, ele tinha grandes engenheiros, que eram o Linkwitz, o Czex, que foram os guarda-chuvas dele que permitiram, inclusive, a evolução de métodos numéricos, né? Eles foram pioneiros nos métodos de form finding que a gente usa hoje, e eles trabalhando juntos, né? No começo, o Fayol usava aqueles modelos, né, físicos, mas aí com a evolução dos computadores e esses engenheiros que trabalhavam muito próximo dele, eles conseguiram desenvolver isso mais e mais e gerar essas estruturas complexas aqui que vocês estão vendo, né? Mas o problema da estrutura é que ela é um material, primeiro, ele é muito flexível, então ele é um material que é difícil de calcular, a gente não conseguiria calcular uma estrutura com caramba, por exemplo, porque o caramba ele parte de uma premissa que os deslocamentos da estrutura são pequenos em relação à dimensão da estrutura, e no caso de uma estrutura, ela deforma muito. Então, o método numérico que você vai usar, ele é muito especializado, que é o que a gente fala que ele exige que a gente considere uma análise geometricamente não linear, que basicamente a gente tem que considerar que grandes deslocamentos acontecem e isso vai dificultar bastante nossa vida do engenheiro em termos de conseguir a resposta estrutural. Às vezes é muito difícil você só conseguir entender qual vai ser o comportamento da estrutura, se você não tem um programa robusto. E são muito poucos programas que vão permitir isso, né? Mas assim, recapitulando, né, qual que é o processo de design de manter estrutura que a gente tem que fazer? Classicamente, a gente faz o form finding, que é achar uma forma viável dessa estrutura, porque ela tem que estar toda tensionada. Você não pode simplesmente dar uma geometria e querer que ela fique em pé, porque se essa geometria não for uma geometria que permita que a estrutura seja totalmente tensionada, ela não vai funcionar, ela vai enrugar, ela não vai ter uma boa performance. A gente tem que fazer uma análise estrutural para, né, ver se o tecido vai aguentar, se os cabos vão aguentar, se os mastros vão aguentar. E como eu disse, né, essa análise estrutural é bem especializada, não são todos os programas que conseguem fazer esse tipo de análise. E ainda por cima tem um outro problema, que são a padronagem e planificação, né? A gente tem essa geometria 3D e a gente precisa conseguir segmentar ela em pequenas faixas que vão ser, então, planificadas, né? Que é onde você vai fazer todo o corte da sua estrutura, para depois conseguir, finalmente, fabricar ela, né? Esse é o método tradicional, né? Então, aqui o Formifines ignora as equações aqui, mas é só um pretexto de como isso funciona, né? São métodos que vão buscar uma geometria através de certas condições de contorno que vão estar em equilíbrio, né? E você vai então conseguindo brincando com essas forças que você impõe no seu problema, achando diferentes geometrias. Eu já vou mostrar alguns exemplos disso mais para frente. A padronagem, ela tem um conceito interessante que a gente poderia só cortar em planos, né? Mas isso não necessariamente vai te dar a melhor forma de você cortar essas geometrias. Normalmente, o que a gente usa são linhas geodésicas. É um pouco o problema do Mapamundi, né? Se a gente está indo aqui da Califórnia para a Europa, essa linha reta não é o caminho mais curto, porque o mundo é uma esfera. Por incrível que pareça, o caminho mais curto a ser percorrido pelo avião vai ser esse, que é o que a gente chama de linha geodésica, que é quando a gente tem uma superfície que não é planar, qual é a linha, quer dizer, é que a linha é a curva, né, que vai gerar o menor caminho possível, né, o menor comprimento. E isso é muito de prática, tá, gente? Mas em estrutura a gente sabe que as linhas geodésicas são as melhores curvas para a gente segmentar e conseguir minimizar o erro do processo de padronagem, que a gente já vai falar daqui a pouco. Aí a padronização é esse problema, né? Eu tenho aqui minhas faixas, eu preciso, né,
achar qual que vai ser a geometria dela planificada, que depois eu consiga ter esse 3D, e eu ainda tenho que conseguir também definir a direção principal da fibra, né? Porque a gente tem nessa trama uma fibra que resiste mais em uma direção, uma fibra que resiste menos em outra. E, por fim, né, fazer essa análise de trazer de volta. E sempre vai ter um erro. A gente sempre impõe uma tensão idealizada quando a gente faz o Form Finding, mas ela nem sempre se traduz em realidade. E a gente precisa fazer essa análise de trazer de volta as faixas para o local para avaliar esses erros. Porque se a gente não faz isso, a gente corre o risco de quando você montar a estrutura, ela vai apresentar aquelas rugas bem tradicionais de tecidos, né, de materiais que não resistem à flexão. Então, esse tipo de análise é bem importante. E, por fim, né, ter toda a resposta estrutural por vento, neve. Esse é o lado bom de estruturas, não tem muita coisa para ver, é só vento e neve. Porque ninguém vai querer ficar andando aí em cima, né? Mais recentemente, a galera veio mudando como esse processo acontece. Geralmente, justamente por eu ter que fazer essa análise de trazer de volta a padronagem, a gente hoje trabalha o Form Finding, depois o Patterning, depois o Flattening e, por fim, a análise estrutural. Porque a gente faz a análise estrutural já com essas... sabendo como a estrutura vai se comportar depois que eu monto ela em loco, né? E aí o processo é bem interativo. Esse gráfico é mais para mostrar que eu vou fazer o Form Finding, aí o Patterning, Flattening vai dar errado, eu vou ter que voltar, mexer na minha subdivisão. Esse é um processo bem interativo, né? Que aí vem a ideia do meu doutorado, que é como a gente traz isso para um workflow paramétrico. Porque faz sentido, né? Se eu tenho aqui todas as minhas etapas e eu defino parâmetros para ela, ao invés de ficar iterando individualmente cada etapa, eu monto o fluxo paramétrico e mexendo aqui nos parâmetros que diz para cada etapa, eu vou conseguindo, né? Se eu mexo alguma coisa aqui no Form Finding, eu já vou entender o que vai acontecer em todas as etapas subsequentes, né? E essa, então, foi a ideia do meu doutorado, do plugin que eu venho desenvolvendo, que é o BETS. Tá? Tem até um artigo aqui recente que eu publiquei com o orientador sobre a ferramenta, tá? Que basicamente a gente consegue, então, com componentes, executar o Form Finding, fazer o Patterning, o Flattening, o Assembly e também a resposta estrutural, né? Então, aqui é só um exemplo de uma estrutura bem simples, né? A partir de uma ideia inicial de um tecido, que eu imponho deslocamentos verticais, eu consigo ter diferentes geometrias, né? Todas elas estão em equilíbrio de tensão. Eu consigo gerar diferentes formas de padronagem, diferentes densidades. E vocês podem ver que aqui, ó, a tensão é uniforme, toda a minha tensão idealizada, né, é uniforme. Eu tenho aqui 1 megapascal atuando em toda a superfície. Só que quando eu faço flattening e puxo de volta, a gente tem um erro. Ó. Vocês podem ver que aqui é tudo 1. Aqui eu vou ter um máximo de 1,35, o mínimo de 0,96. Só que como está tudo positivo, eu não tenho nenhuma compressão aqui, eu garanto que minha estrutura não vai enrugar. Né? Esse é o critério. E depois a gente pode, então, fazer uma análise de vento, né? E aqui avaliar os deslocamentos, as tensões. E aqui a gente até permite que enrugue, né? Aqui, nesse caso, toda essa área azul são áreas que a estrutura vai enrugar. A gente não precisa saber exatamente como elas vão ser visualmente, mas elas são importantes porque quando ela enruga, toda a distribuição de esforços que vão para os mastros mudam. Então, numa perspectiva de engenharia, isso é muito importante ter um modelo que também não só tem essa análise geometricamente não linear, mas também precisa considerar esse fenômeno do enrugamento, que traz mais dificuldades aí para conseguir achar uma solução para esse problema. Que aí meu doutorado tem uma parte mais numérica, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, que é justamente métodos para estabilizar, né, a solução, que são um pouco mais devagar que os mais tradicionais, mas eles te garantem, não garanto, garantia é uma palavra muito forte desse mundo, mas eles te dão mais a garantia, te deu uma chance bem maior de conseguir trabalhar isso
frente a outros métodos tradicionais. Aqui a gente tem aqui outros exemplos, né, de uma estrutura de membrana mais convencional, né, aqui é a padronagem dela, toda a etapa, né, do Form Fine, a segmentação da padronagem, e aqui, por fim, ela reconstruída, e de novo aqui a gente vê, né, que a tensão idealizada e aqui a real, né, e a gente vê como muda, isso é muito importante avaliar. Aqui a gente tem de um conoide também, a mesma história, a gente tem aqui as faixas, a gente consegue então fazer a padronagem, e o BETS ele tem todo esse mecanismo aí para vocês pra poder fazer isso. Atualmente o BETS está no Food for Rhino, mas ele só tem o Form Finding, tá? Eu estou ainda esperando o doutorado terminar para publicar, porque ainda tem muitas coisinhas que eu preciso arrumar. Eu até estou fornecendo a versão atual para pessoas que queiram testar alguns projetos específicos, mas eu ainda estou evitando deixar público porque ainda tem umas coisinhas para arrumar e eu não quero causar frustração nas pessoas, né? A pior coisa é você mandar um negócio que aí na hora dá um problema, e ainda estou nessa etapa de refinar tudo prontinho para garantir que esse tipo de frustração, normalmente, quando você vai usar um plugin novo, não aconteça. Aqui a gente tem, então, um videozinho que mostra, olha, por algum motivo, ele está todo estranho aqui, vai não tá. Por algum motivo, o vídeo não está rodando. Peço perdão, mas aqui ia mostrar um pouco como que esse Forming Fine funciona, mas pelo visto não vai funcionar. E essas são mais animações mostrando como a ferramenta consegue trabalhar com grandes deslocamentos de uma forma estável, né? Esse é o procedimento de solução, né? A última foto é a solução em equilíbrio. A gente consegue, inclusive, brincar e trabalhar com inflar airbags, por exemplo, né? A gente vê aqui como, né, aqui é o processo de solução, a gente vê o erro da solução que precisa ser mínimo, né, para a gente poder ter uma geometria em equilíbrio, e o BETS consegue lidar muito bem com essas não linearidades de enrugamento e de grandes deslocamentos. E por fim, a gente também precisou incluir viga na jogada, porque as estruturas elas precisam dos mastros, elas precisam, né, da estrutura de suporte. E nesse contexto, eu e o Benito, a gente tem essa cara de também, como a gente está nesse mundo não linear, a gente também decidiu implementar um elemento de viga não linear, que traz outras todas as complicações que estão vindo aí no artigo que a gente está publicar mais focado, mais numérico, né? Mas o legal disso é que não só você consegue incluir vigas junto com a tua estrutura, como você consegue explorar problemas de bending active, né? Como esse daqui, que você, sei lá, você tem uma ripa de bambu e você comprimindo ela, ela vai entortar, e você consegue então entender como que vai ser o comportamento dela, qual que vai ser a geometria resultante, né, de quando eu entorto essa viga a partir de uma pressão que eu aplico, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma solução, né, de um problema misto, né? Eu tenho um arco de uma viga e envolto numa membrana, né? E como que eles trabalham juntos, né? E aqui até um outro exemplo, né? Que mostra uma viga entortando com uma membrana e como os esforços se atuam. Então, o BETS, quando ele sair, ele vai ser o Caramba é uma ferramenta muito para a prática do dia a dia, e o BEDS vai ser uma ferramenta de exploração de forma e também especificamente para análise e design de estruturas. Por fim, eu falei muito de estruturas muito doidas aqui, né? Mas tem uma coisa que eu trabalho em Futurecraft, né, que é uma empresa de madeira engenheirada que constrói edifícios de madeira aí pelo Canadá e Estados Unidos, é uma empresa canadense baseada na região da Colômbia Britânica. E tem uma palavra do vice-presidente, que é o Lucas, que é muito verdade, que projetos complexos paramétricos, eles são complexos de forma, mas simples, de uma maneira que, como você tem que racionalizar a estrutura, né, de todas as conexões têm que ser semelhantes, todas as seções têm que ser semelhantes, ela acaba sendo simples num contexto que não há muita coisa diferente rolando ali. Óbvio que pode ser, mas se você fizer, vai ser tão caro que vai ser inviável.
Enquanto num edifício convencional, ele pode parecer simples, são um conjunto só de pilares e vigas, só que todo está nos detalhes. E principalmente quando a gente trabalha em pré-fabricação, essa questão do detalhe é muito importante, porque se você quer ter essa coisa de montar uma estrutura como se fosse um Lego, tem que estar tudo muito alinhadinho, desde a etapa de pré-design até a análise estrutural e detalhamento. Então, projetos de edifício conseguem, na verdade, ser muito mais complexos, em certa medida, que muitos projetos de forma livre. E pior, né? Esses projetos têm muitos edge cases que a gente fala, né? Muitos. Nesse lugar eu tenho que tirar essa coluna para ter um vão maior. Aqui vai passar uma tubulação, então essa linha em específico vai ser diferente. E eu não sei se vocês já tiveram experiência com o Grasshopper, porque o Grasshopper ele tem esse problema de não ser ideal para esse tipo de, como que fala, de soluções, porque você vai ter que ficar criando exceções, exceções, e sua definição vai ficar muito maluca. E aí surgiu essa nossa ideia de criar o Branch, que é o software que eu trabalho hoje, que é um programa para design de mass timber, né, que são esses edifícios em madeira. A ideia do Branch é a gente permitir que desde a consultoria de engenharia até a fabricação e execução, a gente tem um software que consiga integrar essas maneiras e, inclusive, de uma forma tentando mesclar os benefícios da modelagem paramétrica com a modelagem manual. E a gente já vai entrar aqui em como isso funciona, né? Aqui são alguns experimentos que a gente fez com o Branch, tá? Isso foi uma coisa que a gente apresentou na Mass Timber Conference esse ano, né? Que é uma ferramenta aí de você consegue aí brincar em como o edifício vai se comportar e rodar uma otimização aí da estrutura interna, consegue brincar. E é toda essa ideia da resposta em tempo real. E a ideia não é só ter o resultado da estrutura, mas também a gente entender, por exemplo, o quanto de carbono que essa estrutura emite, né? Que isso na América do Norte está sendo uma coisa muito interessante. É uma coisa, ferramenta de design que sejam explorativas, onde tanto o arquiteto e o engenheiro consigam atuar juntos, né? Inclusive aqui, esse é o outro protótipo que a gente tinha montado, né? Esse é bem interessante, que mostra, né, em tempo real, ele em tempo real calcula quais que tem que ser as dimensões das nossas vigas, e a gente consegue também, junto, né, com o paramétrico, também ter modificações manuais, né? Que isso é uma coisa que a nossa prioridade no desenvolvimento do Branch é permitir essa modelagem mista, paramétrica e manual. E assim por cima, a gente também tem o Branch Detailing, né? Que como eu disse, né? São muitos casos particulares. Aquele vídeo, beleza, pilarzinhos, colunas, até meio simples, mas e os detalhes, como eles funcionam, né? Então, a gente tem toda uma ferramenta escrita em Rhino que você consegue modelar os painéis, ele gera todos os desenhos de fabricação automáticos para você, ele gera todos os arquivos CNC automaticamente, porque a StructureCraft eles fazem tanto o projeto estrutural, quanto eles fabricam os painéis e também montam. Então, eles precisam ter isso tudo muito bem integrado. Então, hoje em dia, basicamente, todos os desenhistas usam o Branch para modelar as estruturas. Né? O Branch permite que você coloque vigas, painéis, parafusos, furos, e ele automaticamente te gera todos os desenhos, te gera todas as CNC, e isso vem trazendo um ganho de produtividade enorme na empresa. E aqui, por fim, né, um projeto, inclusive, recente que usou o Branch, que é um hospital ali em Baltimore, nos Estados Unidos, onde todos esses painéis foram detalhados usando o Branch e todos os desenhos, todos os arquivos CNC foram gerados por cima dele. E esse projeto, inclusive, está sendo construído agora e provavelmente vai ser concluído bem rápido, porque esses projetos, se você for ver, é muito detalhe. Só que é graças a esse detalhe que na hora que você chega na obra,
você monta como se fosse um Lego. A montagem desse tipo de estrutura é muito rápida, né? Você gasta energia no design, você gasta energia na fábrica, mas na hora que importa na fábrica, isso tudo é feito de uma forma muito rápida, né? Infelizmente, eu não posso dar muitos detalhes, né, sobre isso. Eu até peço, inclusive, todo mundo, se alguém tirou print screen aí dessa parte que eu falei agora, não compartilhar. Meu chefe até pediu com carinho isso. Mas a gente, inclusive, está aí planejando, a gente está esse ano aí planejando um plano de mercado para, inclusive, começar a comercializar aí o Brent para fora da Structure Craft, né? A gente ainda está pensando como que isso vai ser feito, mas é uma coisa aí que está na nossa lista e eu hoje em dia estou basicamente liderando a parte da análise estrutural, né? Que é basicamente como o Brent faz os cálculos estruturais e comunica, né, com o detalhamento e também com a fabricação, né? E é basicamente isso, gente. Muito obrigado.